Shalom Ubrachá, amigos da UNG, pergunte ao Rabino. E tivemos muitas perguntas sobre o calendário judaico. O que vem a ser o calendário judaico, no que ele é diferente de todos os outros calendários. E a resposta é simples. O calendário cristão, calendário europeu, ele tem anos, mas ele não tem meses. O que quer dizer que ele não tem meses? E o que quer dizer que ele tem um ano? O calendário muçulmano, o calendário árabe, tem meses, mas não tem ano. Como pode ser? Os árabes eles estão sempre num ano diferente. Como pode ser que eles não têm anos? Enquanto que os cristãos não têm meses. Então o que é janeiro, o que é fevereiro, o que é março? Se eles não têm meses, como pode ser que no 31 de dezembro você faz o Réveillon e depois já fica janeiro? Então na prática o que acontece é assim: quando Deus criou o mundo, está escrito Vayei Erev Vayei Boker Yom Echad. Foi a noite e foi o dia, um dia. Ou seja, você mostra para a criança que está do seu lado, você na sexta-feira, antes do pôr do sol, você mostra para a criança e fala: vai entrar o Shabbat. Sexta-feira vai nos deixar agora e o Shabbat vai entrar. O que quer dizer que a sexta-feira vai nos deixar? Você está vendo que o sol está se pondo? E aí foi a noite e foi o dia do primeiro dia. Foi a noite e foi o dia do segundo dia. Foi a noite e foi o dia. Então você mostra para a criança: olha, na hora que o sol se pôs, o dia anterior já saiu. Na hora que entram as estrelas, o dia posterior já entrou. Então, o tempo que a gente está na dúvida, exatamente aquele milionésimo de segundo, onde acontece a mudança de um dia para o outro, é um horário chamado de Ben Hashmashot. Esse Ben Hashmashot é entre o pôr do sol e a saída das estrelas. Cada instante lá pode ser que aconteceu a mudança do dia. O que acontece na prática? Numa mitzvah da Torá, como o Shabbat, sempre que temos dúvida em relação ao assunto da Torá, nós rigoramos. Então, sendo que Shabbat é um mandamento da Torá, então, na entrada do Shabbat, vamos levar em conta que com o pôr do sol, já terminou o dia anterior, começa o posterior. Então, o Shabbat vai começar na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira. Mas a saída do Shabbat não vai acontecer no pôr do sol do sábado, porque sendo que estamos em dúvida se o dia muda no pôr do sol ou na saída das estrelas, quer dizer, com o pôr do sol, vemos que é o dia anterior ainda. Saída das estrelas já é o dia posterior. Sendo que esse horário entre o pôr do sol e a saída das estrelas estamos em dúvida, então a saída do Shabbat vai acontecer somente com a saída das estrelas. Shabbat vai começar no pôr do sol, vai terminar na saída das estrelas, e aí é fácil de mostrar para a criança: olha, o sol se pôs, começou o Shabbat, as estrelas saíram, terminou o Shabbat. Isso é um dia. Então, um dia para nós não começa à meia-noite. Você chega no dia 31 de dezembro à meia-noite e mostra para a criança no céu, fala: olha, tá vendo que mudou de ano? Não estou vendo que mudou de ano. Está vendo que mudou de dia? Não estou vendo que mudou de dia. Não está vendo nada. E todo mundo jogando lá fogos de artifícios. Aí você fala: olha, está vendo? Saiu um ano, entrou outro. Não é tão simples assim. Ou seja, existe o ciclo solar, o ciclo do Sol. Ele é um ciclo de 365 dias. Só que esses dias, eles não são como os europeus contam, de meia-noite a meia-noite. São dias que Deus criou. Deus criou o ciclo do Sol, Deus criou o dia. Então, o dia do ciclo do Sol também, ele começa com o pôr do Sol, ele termina com a saída das estrelas. Então, na meia-noite não acontece nada. E o ciclo do Sol, ele é de 365 dias. O que fizeram os cristãos? Eles pegaram esse ciclo do Sol. Quando a gente fala ciclo do Sol, ciclo da Lua, os nossos sábios da Mishnah,
eles já usavam a teoria de Einstein antes do Einstein nascer. Ou seja, como diz o Einstein, você está sentado onde? Na Terra ou no Sol? Você está sentado na Terra, então relativo a você, o Sol subiu, o Sol desceu. Você não está sentado no Sol e vendo a Terra girando em volta do Sol. Você está sentado na Terra. Então você tem que relatar o que você está vendo da Terra. Estou vendo o Sol nasceu. O que você está vendo da Terra? Estou vendo que o Sol se pôs. E a gente está... Deus criou o mundo. Está escrito que no quarto dia, Hashem ele tirou daqui o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, quer dizer, tudo estava aqui. E Hashem tirou tudo isso, colocou cada coisa no lugar dela, cada estrela, cada galáxia, cada... Então, a Terra é o centro do mundo. Deus criou a Terra como objetivo da criação, tudo saiu daqui, está espalhado, mas a Terra continua sendo o centro do mundo. Nesse planeta Terra tem a Terra Santa, Terra de Israel, e na Terra de Israel tem a Cidade Santa, a cidade de Jerusalém. Na Cidade Santa tem o lugar do Bet HaMikdash, e a partir daquele lugar Deus criou tudo. Deus criou a grande terra. Na quarta-feira da criação, no quarto dia da criação, a grande terra se tornou uma microterra, porque todas as galáxias saíram daqui, e os cientistas perceberam que as galáxias estão se distanciando da Terra. Então eles inventaram uma teoria de um Big Bang. Mas na verdade não tinha Big Bang nenhum. Hashem delicadamente retirou daqui o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, colocou cada uma no lugar onde ela precisa ficar. Não teve bom nenhum. Hashem faz isso de maneira muito meiga e delicada. Sem precisar explodir. Sem precisar explodir. Então, na prática, nós vimos que na criação do Sol, da Lua e das estrelas, quer dizer, quando a Terra tirou daqui, o Hashem tirou da Terra, do nosso planeta, que era um mega planeta, Hashem tirou daqui o Sol, a Lua, as estrelas e colocou nos lugares deles. Um dos motivos para isso é para o Sol, a Lua, as estrelas determinarem os dias e as nossas datas, os nossos modim, as nossas datas festivas. Por quê? Porque o mundo tem um objetivo de criação. Deus é a essência do bem, e sendo a essência do bem, ele não vai criar o gato para comer o rato e o rato para comer outro bicho. Toda essa criação tem um objetivo, o objetivo final tem um foco, e esse objetivo é, como dizem nossos sábios, antes de Deus criar o mundo, ele criou a Torá como o mapa do arquiteto que vai construir uma casa. Primeiro ele faz uma planta, então a gente primeiro fez a Torá. Na Torá tem festas judaicas, então ele teve que criar o Sol, a Lua, as estrelas para determinar o horário dessas festas judaicas. Assim dizem nossos sábios. Ou seja, por causa que está escrito na Torá que vai ter uma festa judaica em tal dia, e esse tal dia, como você vai saber que o tal dia chegou? Por causa da lua, por causa do sol. Então, Hashem teve que criar sol, lua, estrelas, tudo isso, de acordo com a planta da criação do mundo, que é a Torá. Aí nós vamos para um detalhe. Quando Moshe Rabbeinu saiu do Egito com o povo de Israel, Hashem deu para ele o primeiro mandamento da Torá. Está escrito, Achodesh Hazeh Lachem. Esse mês vai ser para vocês o primeiro dos meses do ano. E Moshe Rabbeinu recebeu esse mandamento da seguinte forma. Hashem mostrou para ele o nascimento da lua. O nascimento da lua, quer dizer, começou o mês de Nissan. E esse nascimento da lua, nós vamos chamar ele de Molad. Como tem Yom Holedet, o dia que a pessoa nasceu. Molad. Esse Molad, ele acontece num horário e ele depois vai ser visível algum tempo depois. Então, os nossos sábios, eles fizeram os cálculos. O ciclo do Sol
nós vamos ter um ciclo de 19 anos. Que aí, no 19º ano, o seu aniversário, em hebraico, o seu aniversário em português, vai cair no mesmo dia. Então nós vamos fazer uma reza chamada Birkat HaChamah. Agradecer a Hashem que criou o sol. O sol terminou o ciclo dele. O ciclo da lua, nós vemos que leva 30 dias. Quer dizer, então nós vamos fazer cada mês o Kiddush Levaná, que é a bênção que nós agradecemos a Hashem por ter criado a lua. E o ciclo da lua, ele leva 29 dias e 12 horas, e 44 minutos e mais segundos. Então, nesses 29 dias e 12 horas, nós vamos juntar 12 meses. O ciclo da lua é chamado de mês, o ciclo do sol é chamado de ano. O sol não tem meses, a lua não tem anos. Então, os árabes muçulmanos, eles pegaram 12 meses e chamaram isso de ano, inventaram que isso é um ano, mas não é um ano de verdade. São 12 meses, um ao lado do outro. Os cristãos pegaram o ano, que é o ciclo do sol, dividiram ele em 12. E eles inventaram que cada uma dessas 12 partes era um mês. Pelo que eu me lembro que eu estudei em Israel, que no começo eram 10 divisões. Aí eu terminava no dezembro, porque o dezembro era a 10ª divisão. E depois fizeram 12. De qualquer maneira, nosso calendário teve que ser uma fusão entre o calendário solar e o calendário lunar. E por quê? O que nós ganhamos com o calendário solar? O que me importa é que um ano é o ciclo do sol. Por que eu não faço 12 meses lunar, 12 meses que são, cada mês é o ciclo da lua? Por que eu não junto 12 meses e eu chamo isso de ano, como os árabes fizeram? E o motivo para isso é simples. Está escrito na Torá que o mês, a festa de Pesach, ela tem que cair no mês da primavera, para a gente se lembrar da bondade divina que Hashem nos tirou do Egito num mês gostoso. Imagina, você sai com a família inteira, sai da escravidão, e aquele calor insuportável, ou aquele frio insuportável, Hashem tirou a gente do Egito na primavera. Flores e frutas, decoração divina para tudo quanto é lado. Um mês agradável. Então, Hashem pediu para Moshe para que a festa de Pesach ela aconteça na primavera. Então ela é chamada de Hag Aviv, a festa da primavera. Sendo que o ciclo lunar, o que é chamado de mês, e o ciclo solar, que é chamado de ano, eles vão ter uma diferença de 10 dias e mais algumas horas, sendo que cada mês, que é o ciclo da lua, ele tem 29 dias, 12 horas, 44 minutos e mais muitos segundos. Então, a cada 3 meses de 29 dias vai sobrar vamos pegar assim uma conta mais, a cada 12 meses, 12 ciclos da lua, que eles vão completar 354 dias. O ciclo 12 meses lunares vai dar 354 dias, mas aí você tem o número de minutos e segundos, então vai ser um pouquinho mais. 355 quase. Aí o básico é 354. Às vezes, para regular isso, vamos ter que fazer o ano lunar aqui, vamos dizer assim, esse ano lunar, pegar 12 meses, juntar, e para dar uma regulada, vamos ter que acrescentar. Ele vai ser um ano lunar malé, cheio, quer dizer, ele vai ter 355 dias. Às vezes vamos ter que tirar um dia,
esse ano lunar vai ser Hasser, vai ter 353 dias, enquanto que o ano solar ele tem 365 dias. Então a gente vai fazer um encaixe, cada ano vai sobrar uma média de 10 dias, e depois de 3 anos, cada quarto ano, para que Pesach caia na primavera, vamos ter que acertar entre o ciclo lunar e o ciclo solar e acrescentar um mês. Quando a gente vai acrescentar esse mês, pela Torá, Nissan é o primeiro mês do ano. E esse calendário de Nissan, a Torá nos traz 4 calendários diferentes, para 4 assuntos diferentes. Nós temos o calendário da saída do Egito, que ele começa com o mês de Nissan. Então, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar. Então, ele vai terminar em Adar. Mas você pega o Chumash, pega o livro da Torá e vamos procurar, coloca no search. Hoje em dia tudo vai no search. Onde está escrito a palavra Nissan? Mês de Nissan, mês dos milagres. Essa palavra lembra a palavra hebraica Nessim, que são milagres. E vamos procurar na Torá onde está escrito o mês de Nissan. Você não vai encontrar. E nem Yar, nem Sivan, nem Tammuz, nem Av, nem Elul, nem Tishrei, nem Cheshvan, nem Kislev, nem Tevet, nem Shabbat, nem Adar. Nenhum nome de nenhum mês vai estar na Torá. Então, como você vai saber aonde se encontra o mês de Nissan na Torá? A Torá chama de Nissan de o primeiro mês. Mas então quer dizer que esse nome Nissan apareceu depois? Os 40 anos que o nosso povo estava no deserto, que ele começa no 50º dia depois da nossa saída do Egito, recebemos a Torá no Monte Sinai, termina depois de 40 anos que Moshe Rabbeinu, antes de falecer, escreve todo o Sefer Torá. E nessa etapa entre a entrega da Torá, a entrega do lado espiritual da Torá, a entrega das raízes da Torá, dos 10 mandamentos que eles contêm toda a Torá, essa revelação divina no Monte Sinai, que começou logo após a nossa saída do Egito, e até Moshe Rabbeinu ter escrito o Sefer Torá, não apareceram esses nomes, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Mas quando fomos, depois de 810 anos, fomos exilados, nosso primeiro exílio oficial. Nos tornamos um povo no Monte Sinai, na saída do Egito, e depois de 810 anos fomos exilados. Quer dizer, o nosso exílio no Egito não era um exílio do nosso povo. Lá, Yosef desceu para o Egito, se tornou vice-rei do Egito, mas é como primeiro-ministro na Inglaterra, que ele manda mais do que o rei. E nosso povo cresceu dentro do Egito, se tornou um povo, saímos do Egito, nos tornamos um povo. Hashem nos escolheu no Monte Sinai, nos tornamos o povo escolhido. Então, nosso primeiro exílio, na verdade, como judeus, depois da entrega da Torá, foi o exílio da Babilônia. E esses nomes dos meses, eles eram nomes da região do Oriente Médio. Então nós vamos ver que a primeira menção do nome Adar, mês de Adar, você vai encontrar na Megilat Esther. Ou seja, a Esther, ela chama aquele mês de Adar, mas a Torá não chama o mês de Adar. Então, pegamos os nomes dos meses da Babilônia, da Pérsia, que a Pérsia também deve ter pego da Babilônia, e a partir daí nós chamamos o primeiro mês da Torá, chamamos ele de Nissan, mesmo que a Torá chama ele de o primeiro mês. E quando chegávamos então no final do ano da Torá, chegávamos então no mês de Adar, o 12º mês, e víamos que a temperatura
não estava correta, não estamos entrando na primavera, ainda vai demorar um mês. Aí nossos sábios, eles falavam, olha, o mês de Adar, então ele vai ter que ser o próximo. A gente vai ter que acrescentar, antes de Adar, vamos ter que acrescentar o Adar 1. Adar 1 ainda não bate com a época, o Adar 2 que vai ser o Adar verdadeiro. Então, a festa de Purim ela é no Adar 2. No Adar 2. Sempre no Adar 2. O Adar 2 é o último mês da Torá, e o Adar 1 ele é acrescentado porque entramos no mês de Adar, achamos que o ano está terminando e vimos que o ciclo solar não está batendo com a nossa realidade. Então, aí entrou aqueles 10 dias que... a correção. Aí a gente pegou 3 vezes 10 dias de 3 anos que fica 30 dias. E aí colocamos mais um mês, mais um ciclo da Lua, fizemos um ano de 13 meses para fazer o reajuste entre o ciclo solar e o ciclo lunar. Entre o ciclo solar, que é o ano, e o ciclo lunar, que é o mês. E como vocês viram, cada mês solar, ele não é um mês de 29 dias redondo, ele sobram 12 horas e 44 minutos, então os ajustes não são exatos, e por causa disso, nem sempre o nosso ano grávido, Shana Meuberet, a palavra ano em hebraico, Shana, é feminino. E vai chamar, o ano que tem um mês a mais vai ser chamado de ano grávida. Por que ano grávida? Porque como uma mulher que ela tem um nenê, então esse mês de Adar, ele tem junto com ele mais um mês de Adar. Então, Shana Meuberet, não é ano bissexto, que a gente não tem sexto, não sabe o que é o sexto e não é coisa da nossa cultura. Vai ser o ano grávida. E um ano de 13 meses. E sendo que esses ajustes eles não são perfeitos, às vezes vamos ter que acrescentar no mês de Heshvan, no mês de Kislev, vamos ter que acrescentar o dia número 30. Nós sabemos assim que Tishrei vai ter sempre 30 dias. Heshvan vai ter 29, então a gente vai assim, um mês sim, um mês não. Então, Tishrei 30, Heshvan 29, Kislev 30, Tevet 29, Shvat 30, Adar 29, Nisan 30, Iyar 29, Sivan 30, Tammuz 29, Av 30, Elul 29. Então, só que os meses de Heshvan e Kislev, às vezes vão ter 29, às vezes vão ter 30. A gente vai ter que ajustar eles por causa que todo esse ajuste não é perfeito, por causa que não são somente o que a gente chama de mês, são 29 dias e mais 12 horas e mais 44 minutos. Então, 3 anos lunares vão dar origem a mais um mês de 30 dias e 12 horas, e pega todos os 44 minutos dos anos anteriores. Quer dizer, esses ajustes, eu não vou entrar aqui numa aula de matemática. Lá em Israel tem um professor de matemática da Universidade de Bar Ilan, uma universidade religiosa, que ele foi pedido para ele fazer um calendário para náufragos. Falaram para ele assim: a pessoa, Deus me livre, ele naufragou, ele chega na ilha, encontra o Robinson Crusoe. Só que o Robinson Crusoe, que todo não ajudou, não pode ajudar ele em relação ao calendário. Então ele vai ter que montar lá um calendário judaico na ilha onde ele naufragou. E esse professor de matemática, ele explica certinho como montar esse calendário judaico, mas é um professor de matemática de uma universidade. Quer dizer, mas na prática, então, é assim, é esses minutos e horas que vai sobrando. Sim, a gente vai entrar no reajuste
no quarto ano. No quarto ano, que daí então nós temos um mês grávido. Exatamente assim. Então esse mês grávido é os reajustes para sempre as nossas festas estarem caindo nas datas certas da Torá. A festa de Pesach. De Pesach. Então, por quê? Que tem sempre na primavera, né? Exatamente. Por causa que a festa de Pesach tem que estar na primavera, aí entra na nossa cultura o ciclo solar. Se não fosse isso, nós não precisaríamos do ciclo solar no nosso calendário. A gente faria como os árabes, tipo, pegaria 12 meses lunares, chamaria isso de um ano. Não teria problema, é um ano teórico, né? Mas por que nós somos obrigados a ser o único calendário que ele sincroniza entre o ciclo do Sol e o ciclo da Lua, que entre o ano e o mês, por causa da festa de Pesach. Que a Torá ela especifica que tem que ser na primavera. Exatamente. E para complicar mais ainda a situação, a Torá ela determina que o fato de o Bet Din determinar que começou o mês, o Bet Din é um tribunal. O tribunal, para determinar alguma coisa, precisa de testemunhas. Então tem que vir duas testemunhas. Essas duas testemunhas que eles viram o nascer da lua. E essas duas testemunhas têm que ser 2 judeus religiosos acima de 13 anos de idade. Porque a raiz do lado feminino da alma é a Bina. Então a Bina ela é a fonte dos sentimentos. Então as mulheres são muito emotivas. A mulher pode ter visto um reflexo no sol, no céu. E achado que era a lua. E se entusiasmar e falar, olha, eu vi a lua nascendo, vou correr para Jerusalém avisar o Bet Din. Uma criança também, ele pode se atrapalhar, pode achar que vê um reflexo, achar. Então, em relação a esse assunto, as testemunhas têm que ser 2 judeus religiosos acima de 13 anos. O Sanedrin já sabia que horas a lua iria nascer, antecipadamente eles já sabiam. E eles sabiam de que jeito ela seria vista. Na hora que ela nasce, ela é é do lado direito. Tem o desenho aqui para mostrar. Então o Rabban Gamaliel, ele tinha vários desenhos, mesmo que pela Torá, está escrito nos 10 mandamentos que nós não podemos fazer imagens do sol, da lua, das estrelas, porque os povos antigos faziam disso idolatria. É mesmo que o fato deles rezarem para o sol não tornava o sol uma idolatria, porque as coisas naturais, tipo a terra, eles rezam para a terra não vira idolatria. Eles rezam para o rio, eles têm rios sagrados, o rio sagrado ele não vira idolatria. E o que acontece na prática? A lua não se tornava uma idolatria, mas o desenho da lua era usado para idolatria. Então, no segundo mandamento está escrito para não fazermos imagens do sol, da lua, das estrelas. Mas, nesse caso, o Rabban Gamaliel, ele precisava dessas imagens. E ele tinha muitas, né, pintadas na casa dele. E ele recebia as pessoas, as testemunhas. Primeiro ele perguntava, mostrava uma imagem, falava, olha, você viu desse jeito, ou desse outro jeito, como você viu? O que você viu estava para esse lado, estava do outro lado, e de acordo com isso, sendo que ele já sabia que horas ia nascer a lua e de que jeito a lua ia nascer, para que lado estaria, então ele fazia um monte de perguntas, mostrava um monte de imagens para ver se o que a pessoa viu e o horário que ela viu é o certo de verdade. Então, aqui se trata que terminaram 29 dias, terminou o ciclo da lua. Depois que terminou esse ciclo da lua de 29 dias, já pode começar um novo ciclo. Então, 29 dias e 10 horas.
Aí vai começar 10 horas e 44 minutos e mais alguma coisa, vai começar um novo ciclo. Se as testemunhas chegavam no dia 30, quer dizer, já passaram 29 dias, já passaram 10 horas, então já é a hora do nascimento da próxima lua. E as testemunhas chegavam e não tinha problema. Estava tudo certo. Era decretado pelo Sanedrin. Gente, vocês acordaram pensando que hoje é dia 30? Surpresa! Hoje não é mais dia 30. Hoje é dia 1 do próximo mês. Rosh Chodesh. Bet Din decretavam o mês. Decretavam que agora começou um novo mês. Então esse dia 30 de manhã, ele se tornava o dia 1. Ele deixava de ser dia 30, se tornava dia 1. Mas, se o Molad acontecia a partir da metade do dia, então ele seria, quer dizer, a lua nasceu no dia 30, então o dia 30 deveria se tornar dia 1. Mas ele só seria visível de noite, que já seria o próximo dia pela Torá. Então, eles tinham que decretar que agora os 2 dias vão ser Rosh Chodesh. O dia 30 vai continuar sendo o dia 30, porque a lua não foi visível no dia 30. E o dia 1 é Rosh Chodesh, queira ou não queira. O dia 1 do outro mês. Quer dizer, o mês judaico não tem mais de 30 dias. E o próximo, depois do dia 30, o outro dia já era Rosh Chodesh, já começou o outro mês. E toda a questão era se esse dia 30 ele vai virar o dia 1 do próximo mês, e esse mês vai ser um mês de 29 dias, ou se esse dia 30, sendo que a lua nasceu, então ele é o Rosh Chodesh, mas ele só vai ser visível de noite, então ele vai ser Rosh Chodesh. Então todo dia 30 é Rosh Chodesh, porque a lua nasceu nele, por causa do ciclo da lua, que é 29 dias e 10 horas, então no dia 30 a lua nasceu. Mas se esse nascimento aconteceu na metade do dia, só vai ser visível de noite. Então esse dia vai ter 30 dias, o dia 30 vai ser Rosh Chodesh, porque a lua nasceu nele, mas sendo que ela não estava visível, então o próximo dia vai ser dia 1. Quer dizer, o dia 30 é Rosh Chodesh, e o próximo dia é o Rosh Chodesh, dia 1 do próximo mês. Se o Molad, o nascimento da lua, foi antes da metade do dia 30, e então ele vai ser visível ainda durante o dia 30, e o Bet Din já decretava que, olha gente, hoje não é mais dia 30, agora é dia 1. Isso é o que determina que, de acordo com o Bet Din, que alguns meses teriam 30 dias, e alguns meses teriam 29 dias, e qual é o motivo que o dia 30 ele é sempre Rosh Chodesh? Porque sempre nasceu a lua no dia 30, porque ela só tem um ciclo de 29 dias e 10 horas. Então no dia 30 ela nasceu, dia 30 é o nascimento da lua, é Rosh Chodesh, mas ela se tornou visível só de noite. Então o dia 1 vai ser Rosh Chodesh, o dia 30 vai ser Rosh Chodesh, vamos ter 2 dias de Rosh Chodesh. Que foi o que aconteceu nesse mês, né? Sim, o dia em que ela nasceu, isso mesmo, o dia em que ela nasceu e o dia em que ela foi vista. Ela nasceu no dia 30, então o dia 30 era Rosh Chodesh, mas ela nasceu depois do meio-dia, então ela só foi vista de noite, que já é dia 1 do próximo mês. Então no dia 30 de Av, a lua tinha nascido, então foi Rosh Chodesh 29. No 30. Porque 29 ela ainda está terminando o ciclo dela. Ah, sim. O ciclo dela é 29 30 dias. De Av. Primeiro Rosh Chodesh. Então o ciclo dela é 29 dias e 10 horas. Então, antes de 29 dias, o dia 29 nunca vai ser Rosh Chodesh. Porque ainda não terminou o ciclo da lua. Então, quando termina 29 dias e 10 horas, aí você sabe, agora terminou, mas quando ela vai ser vista? Então agora a gente já estamos entrando no próximo mês. Se ela vai ser vista naquele dia 30, então o Molad foi antes do meio-dia do dia 30, então ela vai ser vista ainda no dia 30, então o dia 30 vira dia 1.
Mas como aqui não foi vista... Aqui ela seria vista somente de noite. De noite. Então ela nasceu no dia 30. Exatamente. Porque o ciclo da lua é 29 dias e 10 horas. Depois que passou 29 dias e 10 horas, a lua nasceu. Mas ela nasceu na metade do dia. Então o nascimento dela seria visto pelas testemunhas somente. E por que em vez de lua a gente não vê a lua? Então, não é que a gente não vê. Nós moramos aqui no Brasil, né? Tem muita coisa aqui que você não vê. Primeira coisa, assim, entre nós. Nossos sábios falaram que o Shabbat sai com 3 estrelas. Quando você vê 3 estrelas médias, sai o Shabbat. De boa. Nem a pessoa não precisa ser apressadinho, falar, olha, apareceram 3 estrelas, porque tem que ser 3 estrelas médias. Só que no Brasil as 3 estrelas médias vão depender de você morar num sítio sem luz elétrica, sem iluminação de rua, sem poluição, que de noite é breu, é noite, tudo preto. Aí você vai ver as estrelas médias também. Em São Paulo, você não vê as estrelas médias, por causa das luzes, por causa da poluição. Então, vão ter, assim, geograficamente falando, o Beit Adin, lá em Jerusalém, o Molad, o nascimento da lua, que a gente está comemorando aqui, o Rosh Chodesh, é porque a lua nasceu lá. Não nasceu para nós, nasceu para eles. Então, quando em Israel acontece o nascimento da lua, então na sinagoga já anuncia um horário que vai ser o horário que a lua vai nascer em Jerusalém. Aí, a partir de lá, virá Rosh Chodesh. Nós estamos 6 horas depois. Então, o que a gente não vai ver. Lá vai ser vista a lua. E independente do que a gente vê aqui ou do que a gente não vê aqui. Então, novamente, o dia 30, você sabe que ele deveria ser Rosh Chodesh. O que você está em dúvida é se ele deve ser dia 30 ou se o mês que se passou tem que ter somente 29 dias e esse dia 30 já é o dia 1º do próximo mês. E o que vai definir isso é que a lua ela nasce no dia 30. Por que ela nasce no dia 30? Porque o ciclo dela são 29 dias e 12 horas. Então, no dia 30 ela nasce. Mas sendo que o ciclo dela são 29 dias, 12 horas e 44 minutos e vamos tendo esses... sobras de minutos e segundos. Exato. Pode ser que o molado, o nascimento dela, vai acontecer depois do meio-dia. Só vai ser visto de noite. Então, nesse caso, esse mês vai ter 30 dias e o 30 é Rosh Chodesh. Por quê? Porque a lua nasceu nele. Sim. Mas não foi vista. Só vai ser vista de noite. Então, de noite também vai ser Rosh Chodesh. Mas o Beit Adin só vão poder fazer o Kiddush Chodesh de dia. Então, por isso, se você esquece de falar o Yalev Yavor na noite, você não volta. Não precisa rezar de novo. Por quê? Porque o Kiddush HaChodesh, o diferente do Kiddush Lebaná é uma coisa, Kiddush HaChodesh é outra. O Kiddush Lebaná você agradece a Hashem pela lua, isso a gente faz depois de 7 dias que começou o mês, então no 7º dia do mês, de acordo com a Kabbalah, porque aí a lua já se fixou. Bem vista, né? Sim. Enquanto que o Kiddush HaChodesh é com os nossos sábios. O Beit Adin declarava que, olha, hoje não é dia 30, hoje é o dia 1º do próximo mês, então aqui as testemunhas que testemunharam isso, vamos mudar o dia. Então, isso tudo funcionou muito, muito bem, até que, novamente, nós entramos no nosso exílio atual, exílio do Edom, Galut Edom, diz o Arizal faz uma figura, esse Adam de Belial, é uma figura que ela tem uma cabeça, 2 braços, um corpo e 2 pernas. As pernas são as partes maiores dessa figura. E esse Adam de Belial, ele vai representar os nossos exílios. A cabeça dele
é o exílio da Babilônia, como diz o profeta Daniel para o Nabucodonosor, Anturecha de Dava, você é a cabeça de ouro. Os dois braços, que eles não são tão grandes quanto as pernas, eles vão representar o nosso exílio em dois países que eram chamados de Parás e Madai, países Estados Unidos de Parás e Madai. Depois vai ter o corpo, que vai representar o nosso exílio dentro do Império Grego. Depois as duas pernas, que são dois exílios paralelos. Os braços, eles ainda... você pode dizer, os braços ainda se unem, mas as pernas, elas são paralelas, elas são longas, que vão representar dois exílios, que são os exílios do Edom e o Ismael. E até que a gente chega nos calcanhares dessa figura, que é chamada Ikvta de Meshicha, quer dizer que terminou agora todos os Birurim. O Rebbe diz que nós estamos nessa parte dessa figura, que terminou o exílio. Então nós passamos por esses dois exílios tão grandes, que é 2000 anos. Né? 2000 anos. Exílio de Edom, Cada perna 1000. Exatamente. Exílio de Edom e de Ismael. Diz a Gemara, Ismael se misturou com os persas, que é o Irã. Então a gente vê que o Império Romano e o Império Persa, eles nunca se conquistaram, nunca se encontraram. E no ano de mais ou menos 350 do Império Romano, uma coisa assim, que já os romanos tinham acabado com toda a nossa estrutura de legislação religiosa, Sanedrim, e já não deixavam mais o rabino para determinar que começou o mês, ele tem que ser um Rav Musmach. Musmach, a linguagem Smechá, é que o mestre dele coloca as duas mãos sobre a cabeça dele, e os romanos decretaram que não pode mais fazer isso, e chegamos numa situação que Rabi Yehuda Nassi já tinha previsto que agora aí o descendente do Hillel Zaken, que também se chamava ele era o Hillel III, Hillel Hillel nasceu o presidente do Sanedrim. Ele chegou à conclusão que agora terminou a festa, agora a gente vai exílio adentro, vamos descobrir a Europa e depois descobrir o Brasil, e o exílio vai para frente. E ele, baseado nisso que nossos sábios sabiam exatamente que horas ia nascer a lua e todos esses ajustes, e uma vez a cada 19 anos se fazia o Birkat Hamá, que termina... Então, o Birkat Hamá é? O ciclo total do Sol de 19 anos. Nesse dia o Sol chega no mesmo lugar onde ele foi criado, onde Deus colocou ele no dia da criação do Sol, no quarto dia da criação. O Birkat Levaná é o ciclo da Lua. É que leva 7 dias. Sim. E o que acontece? O Rabi Hillel, ele sabia todos os detalhes. Como esse professor de matemática na Universidade de Bar-Ilan, ele falou: olha, você afunda com o navio aí numa ilha deserta e você encontrou o Robinson Crusoe, que ele não é judeu, ele não sabe sobre o calendário judaico, então você vai ter que montar o seu próprio calendário judaico. Aí o que você vai fazer? Ele dá todos esses detalhes, mas é uma aula de matemática bem detalhada, né? E por isso que escolheram para isso um professor de matemática. E o Rav Hillel, ele sabia todos esses detalhes, ele já montou o calendário, nosso calendário para 19 anos, e quando chega o dia do Birkat Hamá, a gente não se baseia na lua. Quando chega o dia de agradecer a Hashem pela existência do Sol, esse dia a gente considera ele pelo calendário gregoriano, que leva em conta somente o ciclo do Sol. A gente não usa o calendário judaico para o dia do Birkat Hamá, da bênção que a gente agradece a Hashem pelo Sol. Então o Rabi Hillel, então ele consagrou a lua, dá para dizer assim, que ele não vamos usar a palavra consagrou, porque o consagrou seria assim: se viesse duas testemunhas e falasse, olha, hoje é dia 30, nós vimos a lua nascer.
Então nossos sábios trocavam, falavam, então hoje não é mais dia 30, hoje é dia 1º do próximo mês. Aí eles consagravam tipo o mês. Entendi. O que o Rav Hillel fez, ele escreveu tecnicamente, ele te mostrou, olha, daqui para 19 anos. Calculou todos os dias. Calculou todos os dias em 19 anos. E dentro de 19 anos, terminou 19 anos, aí começa tudo desde o começo para mais 19 anos. Então esse cálculo que ele tinha que fazer seria um cálculo somente de 19 anos. Porque aí tudo se repete depois. Tudo se repete. Então ele fez da época da criação até os 6.000. Olha, ele fez, assim, vamos dizer, antes, não tinha, eles sabiam da época da criação até a época do Rav Hillel Nessia. Eles sabiam, mas eles não podiam determinar de acordo com o que eles sabiam, eles tinham que determinar de acordo com as testemunhas. Então, eles sabiam que agora teve uma lado, mas as testemunhas chegaram só depois, então eles tinham que acrescentar um dia. O dia 30 é sempre Rosh Chodesh, mas se o dia 30 vai se tornar dia 1, ou se o dia 30 vai ser Rosh Chodesh dia 30, vai ser Rosh Chodesh porque o ciclo da lua já terminou, a gente já sabe, no dia 30 já não, o ciclo da lua já recomeçou, porque ele é um ciclo de 29 dias e 12 horas e 44 minutos e não sei quantos segundos. Então nossos sábios sabiam, olha, o dia 30 ele era Rosh Chodesh, porque o ciclo da lua tem 29 dias e 12 horas. Mas o que eles precisavam é que as testemunhas viessem e testemunhassem. Se as testemunhas não chegavam, aquele dia se tornaria dia 30, Rosh Chodesh. O outro dia seria também Rosh Chodesh. Se as testemunhas chegavam, eles falavam, olha, hoje não é mais dia 30, hoje é dia 1. E aí eles têm regras, né, para o nosso calendário que fez o Rav Hillel, ele tem as regras dele, como a gente vai determinar o dia de Rosh Hashanah, que nunca vai poder ser num domingo, nunca vai poder ser numa quarta-feira, nunca vai poder ser numa sexta-feira, porque aí o Yom Kippur vai cair numa sexta ou num domingo e a gente não teria como fazer o Shabbat e Yom Kippur dessa maneira. Então, embora não tenha nenhum dos meses dentro da Torá, mas todo o calendário é mirado nela, né? Sim, mas aí os meses na Torá aparecem como primeiro mês, segundo mês. Não tem nomes, né? Não tem nomes. Esses nomes nós recebemos na Babilônia. Tanto é que uma das perguntas que a gente muito ouve é por que Tammuz? Por que Tammuz? Uma aula boa, né, pessoal? É meio complicada pra gente aprender assim de cara, mas tem que estudar bastante. Mas e por que Tammuz, né? As pessoas realmente perguntam que é um ídolo babilônio, e daí está no calendário judaico como mês de Tammuz. A gente, na prática, assim, em primeiro lugar, muito obrigado para a nossa diretora Morarifka por todo o esforço, toda a dedicação, empenho e de reunir todas as perguntas e me repassar toda essa... essa pergunta por que do Kiddush Levanã é da Estela querida, a esposa do Caster. Ela falou assim, pergunta, Rivka, por que Kiddush Levanã? Explicar o porquê depois de 7 dias. Inclusive, depois de 7 dias, não tem nem como mais, né, Rabino? Então, passou 7 dias, ela já não é mais nova, né? Não, mas o Kiddush Levanã, ele vai até o 14º dia. Até o 14º. No dia que ela se torna lua cheia, aí lua cheia, quer dizer, ela chegou no cúmulo, no auge. Então do nascer da lua até o 14º dia não tem problema, pode fazer o Kiddush Levanã. A gente costuma a partir do 7º dia. Eu me lembro que o Rabbi Yoel Ben tinha uma sinagoga no Bom Retiro, no Rama Moré, essa coisa de quando eu era pequeno, eu tinha meus 14 anos. O céu em São Paulo estava fechado, então se eu tinha 14 anos era certinho 50 anos atrás. O céu em São Paulo estava fechado. Ele contratou uma perua para ir daqui para o Paraguai, só encontrar no meio do caminho, na hora que tivesse céu aberto, que a lua pudesse ser vista,
para ele fazer o Kiddush Levaná. E aí precisava de 10 pessoas, me colocaram lá junto. Viajamos até... olha, não chegamos no Paraguai, mas viajamos bastante até que chegou no lugar que o céu estava aberto, ele viu a lua e paramos, fizemos o Kiddush Levaná. Então, na prática, assim, até o 14º dia, porque no 15º ela já chega em todo... ela já é uma lua cheia. Uhum. No dia dia 15, ela já é uma lua cheia. E, em outras palavras, todas as perguntas que vocês tiverem, amigos da ONG, perguntem ao Rabino, coloquem as perguntas no grupo. O Wilson tinha feito uma aqui sobre o Kiddush, sobre a lua, só que em áudio. Eu vou colocar o áudio dele aqui, tá bom? O Wilson, que é do nosso querido Amigos da ONG também, porque daí eu e ele ficamos numa dúvida lá, daí como não queria passar por cima da autoridade dele, né, que ele estava falando, e eu também não sabia, então eu falei assim, vamos tirar tudo que a gente postou para ficar uma coisa mais certa, né? Sim. A gente não vai falar do que a gente não sabe, e a gente tem um rabino, graças a Deus, né? Então eu vou colocar aqui o áudio dele, vamos ver se é esse aqui. Aí eu vou excluir também, porque na verdade, assim, a questão de ser Rosh Chodesh, eu acompanho pelo calendário Chabad, né? Mas o que não está claro para mim é a questão da... Porque, na verdade, lá eu nem comentei a questão dos nomes Rosh Chodesh em si. Eu comentei a questão do Rosh Chodesh Elul de amanhã, né? Do pôr do sol de hoje, na verdade, né? Mas o que não está claro para mim é a questão de ter 2 Rosh Chodesh, né? Na questão, um na cabeça do mês anterior, no final do mês anterior, quer dizer, e o outro ser Rosh Chodesh no começo do mês, quando ele tem 30 dias. Isso não está claro para mim, mas eu vou apagar também. E aí a gente pede... Então, o nosso querido Wilson da Rondônia, quando a lua nasce, até meio-dia, a lua vai nascer no dia 30, porque o ciclo dela são 29 dias, 12 horas, 44 minutos e muitos segundos. Então, no dia 30 ela nasce. Uhum. Sempre ela vai nascer no dia 30. Mas por quê? Ela vai nascer no dia 30 depois de 12 horas. Ou seja, 29 dias e 12 horas é o ciclo anterior da lua. Só que esses 29 dias, 12 horas, 44 minutos e sendo que isso não é uma coisa exata, quer dizer, menos de 29 dias e 12 horas e 44 minutos não vai acontecer o nascimento da lua. Mas vai acontecer no dia 30 durante o dia. Então esse durante o dia pode ser até o meio-dia, pode ser depois do meio-dia. Se for até o meio-dia, a lua vai estar visível no dia 30. Não, se for até o meio-dia que ela nasceu, no dia 30 ela vai estar visível, dia 30 se torna dia 1º, deixa de ser dia 30. Porque chegam as testemunhas e falam, olha, nós vimos, porque estava visível. Uhum. Então o dia 30 vira dia 1º, ele deixa de ser dia 30, mas quando ele deixa de ser dia 30? Na noite dele ele era dia 30. De manhã ele virou dia 1 do próximo mês. Por causa que o nascimento da lua se tornou visível. Quando ela nasce ao meio-dia, a partir do meio-dia para baixo, ela só vai se tornar visível, o nascimento dela vai se tornar visível de noite. Então, nesse caso, o dia 30 a gente sabe que ela nasceu, então ele era Rosh Chodesh, por quê? A gente sabe que ela, porque vendo ou não vendo, ela está lá. Ela está lá porque o ciclo anterior terminou, 29 dias, 12 horas, 44 minutos. Então, o ciclo anterior já não existe mais. Agora já estamos... Ela já nasceu, só que o nascimento dela só vai ser visível de noite. Então, vamos ter, nesse caso, 2 dias de Rosh Chodesh. Aí o mês vai ter 30 dias, porque ela nasceu depois do meio-dia e ela só se tornou visível de noite. E vai ter um mês de 30 dias e o outro mês começa todo dia 1º Rosh Chodesh. E sempre, e é uma regra, mês de Elul, saímos do mês de Av e entramos no mês de Elul, é uma regra, então? De acordo agora com o calendário fixo que fez o Rav Hillel Nessia, o Rav Hillel, que ele era o terceiro Hillel da dinastia do Hillel Azaken. Ele era o Nassi, ele era o presidente do Sanedrin.
de acordo com o calendário fixo que ele fez, sempre o mês de Av vai ter 30 dias. Quer dizer, sempre a lua vai ser visível no mês de Av lá em Jerusalém, que essa visibilidade é em Jerusalém, não é no Brasil. A lua vai ser visível lá de noite. Então, o dia 30 era Rosh Chodesh que a lua nasceu, mas sendo que ele se tornou visível de noite, o dia ele vai continuar sendo dia 30. Então, o mês de Av sempre vai ter 30 dias nesse calendário fixo. Vamos ter 2 Rosh Chodesh. E aí, o primeiro de Elul, sendo que dia 1º, todo dia 1º. Então, 12 meses tem dia 1, certo? Certo. Só que 6 meses vão ter 29 dias e 6 vão ter 30. Sim. Então, 12 meses, todos os 12 meses vão começar no Rosh Chodesh. Mas deles, 6 vão terminar também no Rosh Chodesh. Sim. Que eles vão ser meses de 30 dias. Porque o dia 30 é Rosh Chodesh, porque o ciclo da lua já terminou. Mas só vai ser visível de noite. Então, nesse caso, o mês anterior recebe 30 dias. Agora, no calendário fixo, nós temos sempre o mês de Av vai ter 30 dias, sempre o mês de Elul vai ter 29, sempre o mês de Tishrei vai ter 30 dias. Cheshvan e Kislev, por causa desses ajustes, às vezes vão ter 30, às vezes vão ter 29. Os outros é um sim, um não, sempre nessa regra. Gamliel, né? Gamliel. Ele fez um cálculo, fez um cálculo de 1/3 lá de horas, e que hoje a NASA só erra um pouquinho. Hoje, você vê na nossa seleção, a NASA, ele chegou nesse mesmo número que o Gamliel. Do Rabban Gamliel. Então, Rabban quer dizer nosso rabino. Rabban Shelano. E o Rabban Gamliel, ele fez uns cálculos, uma coisa muito incrível. Eles sabiam a teoria do Einstein antes do Einstein. Eles sabiam a teoria da NASA antes da NASA. A diferença é micro. Então, 1/3 de hora. Uma coisa então, depois disso, a gente fala, a NASA ainda vai chegar no cálculo certo. Isso que falou o Rebbe, sobre esses cálculos, que a gente está na Terra, estamos vendo o ciclo do Sol. O Rebbe falou, por que então eles fizeram, a NASA fez tipo o sistema solar, faz o cálculo da Terra em volta do Sol e não do Sol em volta da Terra, como você vê. Aí o Rebbe falou, agora para eles está mais fácil assim, mas eles já vão chegar no futuro numa época que vai ser mais fácil para eles fazerem o cálculo do Sol girando em volta da Terra do que a Terra em volta do Sol. Então é uma coisa muito, muito interessante, que os nossos sábios, imagina, se eles há 2000 anos atrás já estavam chegaram nesse cálculo que é 1 centímetro diferente do cálculo da NASA, então quer dizer, na minha opinião, a NASA que vai ter que corrigir o cálculo dela. Com certeza. Se eles sabiam tudo isso há 2000 anos atrás, sem equipamento nenhum. Imagina então, hoje, né? Com toda a tecnologia que eles têm. Sim. Então, vamos continuar as perguntas. Então, agora já chegamos no fim das perguntas. Mas se eu esqueci de alguma, por favor, deixe nos comentários lá no grupo Amigos da ONG. Daí a gente refaz de novo as perguntas lá, porque não é uma. Para o Rabino, que pode ser simples, mas para a gente demora um pouquinho para pegar. Então, assim, não fique com dúvida, pergunte ao Rabino, você que está no nosso grupo Amigos da ONG, e você que ainda não está, vem para cá. O telefone de contato do WhatsApp está na descrição dessa aula, e aí você pode fazer parte do grupo Amigos da ONG e também, obviamente, ter as suas perguntas respondidas, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado para a nossa querida diretora Morar Rivka. Eu que agradeço. Muito obrigado para o marido Hillel. Ele é o nosso Hillel aqui. Quem sabe o quarto Hillel. Pessoal, parabéns. Pessoal, agora oficialmente eu não sou mais Catan e o Hillel não é mais Catan, nós somos Eitan.
Eitan. É isso. Oficialmente eu me torno filha do Rabino Gloiber. Opa! E herdamos aí o sobrenome. Mazal tov, Shebishat Tov Mutzlacha. Obrigada. Mazal tov. Eitan Moshavecha Vesim Basela Knecha. Eitan é Abraham no Teilim. Sim. É a força da alma, a força do interior da alma. Atzlacha, Briut, Panasá Beshepa, muito sucesso para todos vocês, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. E perguntas. Vão fazendo para nossa diretora Morarífica, ela vai repassando para mim e nós fazemos os vídeos das respostas. Isso. Agora pode também entrar no assunto de Rosh Hashanah. Quem tiver alguma dúvida, qual é a mitzvah de Rosh Hashanah, é o shofar todo dia. E aí o Rabino também responde, a gente vai fazer uma aula bem prática sobre isso. Amém. Kol Tov, muito obrigada e até a próxima aula. Amém. Amém.